É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 dicas, 5 coisas que todo programador júnior precisa saber para chegar nesse nível de júnior. E se você não sabe essas coisas ainda e quer entrar na área de programação, eu te aconselharia a pegar um papel e uma caneta e anotar isso daqui que eu vou falar, porque essas dicas que eu vou dar no vídeo de hoje são de ouro, são dicas que vão te destacar como um programador. E se você dominar mesmo essas 5 dicas, você já vai estar com um passo à frente para se tornar um pleno. A única coisa que eu vou pedir antes de eu dar a primeira dica é que você se inscreva aí no canal, porque a gente está com quase 2.000 inscritos. Deixa aquele like, fortalece a gente, porque é de graça. Para vocês não vai mudar nada, mas para mim vai mudar tudo, fechou, minha rapaziada? Então, dá esse apoio aí que eu tô retribuindo com esse conteúdo de qualidade e simbora para a primeira dica desse vídeo. A primeira coisa que todo júnior precisa saber é um controle de versão. Controle de versão normalmente vai ser feito utilizando o Git, muito dos casos. Então, se você ainda não sabe utilizar o Git, você nunca utilizou o GitHub, por exemplo, eu te indicaria começar a usar isso nos seus projetos pessoais. Você pode utilizar o Git de maneira independente, só você, de maneira solo, mas o Git ele é muitas vezes utilizado para um projeto em equipe, né? Para que várias pessoas colaborem para um programa só, para que elas trabalhem com códigos diferentes e aí elas façam a mesclagem do código depois e combinem vários códigos diferentes em um só, e dessa maneira vocês conseguem colaborar de uma maneira consistente, vocês têm acesso a versões anteriores do código, vocês conseguem ver todas as mudanças, enfim. O Git é, assim, a coisa número 1 que todo programador precisa saber. Até um estagiário seria excelente saber um pouco de Git para você poder entender como que você pode colaborar com o time e como você pode entender o que está sendo colaborado para o projeto em si, entendeu? Se você dominar o Git, já é uma coisa muito boa, todo júnior precisa saber um pouquinho de Git. Segunda coisa que todo júnior precisa saber, como que o front-end trabalha e se integra com o back-end. O front-end por si só não é nada, você pode construir uma interface e não ter lógica nenhuma por trás, e por mais que você vai estar vendo alguma coisa na tela, ela não vai fazer nada. Como que aquilo que você está construindo ali na tela, que é a interface do usuário, como aquilo vai se comunicar com um back-end, com um banco de dados? Vai ter que ser por uma API. Por exemplo, você tem um website onde um usuário precisa fazer login. Vai botar lá o username, vai botar a senha, e aí tem que fazer um request, né, para o banco de dados para ver se esse usuário realmente existe. Então, existe essa integração entre o front e o back que todo júnior precisa entender. E você não precisa ser aquele cara full stack para ter que saber esse tipo de informação. Eu acredito que é válido que todos os desenvolvedores ali, tanto o cara do back-end, quanto do front-end, quanto o full stack, entenda como todo o sistema funciona. Porque se você for o cara do front, você vai construir um serviço que funciona legal com o back, aí vai ser bom, porque você vai se destacar com o seu time. Você vai integrar uma parada de um jeito legal, você vai escrever um código mais limpo e você vai entender exatamente como que flui para o back-end e como que o back-end flui de volta para você. Então você tem que entender essa integração. O que eu te indicaria? Você fazer um projeto que tenha tanto um front quanto um back-end, e no back-end você tem que ter um banco de dados e uma API para fazer essa comunicação entre o front e o back, para pegar informações do seu banco de dados e mandar de volta para o seu front-end. Isso daí pode ser qualquer tipo de projeto, mas pense uma coisa que vai ter algum valor para alguém, que isso é o que mais importa no final de tudo. A terceira coisa que todo júnior precisa saber vai conectar com a segunda, que é o que? Você precisa entender sobre modelos de arquitetura e você também precisa entender sobre padrões de design. Padrões de design são o que? É o MVC, que a gente chama de Model View Controller, é o MVVM, Model View View Model, tudo isso é como você conecta o seu front-end com o back-end, são padrões de design. Você também vai ter o que? Modelos de arquitetura. Você vai ter arquitetura em camadas. Arquitetura em camadas muito utilizada assim no e-commerce, coisas do tipo, né? Que você tem uma camada de apresentação, uma camada de lógica, uma camada para os dados. Você vai ter o quê? Modelo de arquitetura, que é o microserviço, muito utilizado pela Netflix, por exemplo. Você vai ter diversos serviços em containers diferentes e aí eles vão se comunicar por APIs. Qual que é um outro modelo de arquitetura? Outro muito comum também é o client-server, né? Que é o cliente-servidor, que é o que eu acabei de falar para vocês no front-end. Você vai fazer um request no front-end, ele vai até o servidor, faz o seu pedido lá dentro, pega os dados de volta e retorna para você. Se você fizer uma pesquisa no Google, ele vai até o servidor, acha tudo que você precisa e te devolve na tela, e aí você vê todos os resultados. Todos esses são modelos de arquitetura e padrões de design, entendeu?
Então isso é uma coisa também que todo júnior precisa saber. Quarta coisa que todo júnior precisa saber é saber como debugar. Sabe aquele cara que está fazendo um programazinho, toma um erro lá na hora de executar e fala, pô, vou botar no ChatGPT que o ChatGPT vai achar o erro para mim. Pô, esse cara aí, esse cara mesmo vai ter o trabalho dele tomado por inteligência artificial. Simples assim. Por isso que a gente fala o quê? Pra galera que tá entrando na área agora e que quer entrar nos próximos anos, saiba que a barra, o seu mínimo, vai ser lá em cima. Ó. O que eles vão esperar de um júnior agora é lá em cima. Se você não souber debugar, você infelizmente vai perder o seu lugar para a inteligência artificial, porque agora a inteligência artificial é muito mais capaz do que era 4 ou 5 anos atrás. Entendeu? Então, pra galera que entrou antes, que tinha essa dificuldade, conseguiu entrar com mais facilidade. Mas pra galera que quer entrar agora, com o ChatGPT aí, com todas essas inteligências artificiais, vocês vão ter o seu lugar tomado por elas, porque vocês não têm a capacidade crítica e, analítica de resolver um problema ali sozinho. Você precisa ter essa capacidade e independência. A quinta e última dica que eu tenho pra você é o que? Entenda o significado da palavra escopo. Se você não sabe o que a palavra escopo significa, o escopo é basicamente o conjunto de funcionalidades, requisitos e objetivos do seu projeto. Mas não só do seu projeto, mas também de cada ticket, de cada task que você vai ter que resolver. Então, se você for dado um ticket, o que você tem que entender? Você tem que entender o escopo daquele ticket. O que é esperado de você. E aí entra aquele famoso depende, né? Quando a galera pergunta, dá pra você fazer isso? Você fala, depende. O que você quer que eu faça? Deixa eu entender melhor o que você quer. O depende é sempre baseado nesse escopo, né? A galera brinca muito que desenvolvedor sempre fala depende. Um desenvolvedor mais experiente sempre vai falar o quê? Depende. Depende porque você tem que entender o escopo do que está sendo pedido. Você tem que entender as funcionalidades, os requisitos e o objetivo, para que você não entregue nem de mais, nem de menos. E sim que você desenvolva uma feature, que você desenvolva um projeto, um programa, sem ambiguidade, né? E de uma maneira mais eficiente, sem ter muita dúvida na cabeça. Você vai saber exatamente o que tem que ser feito e você vai entregar aquilo ali da maneira que foi pedido. Entendeu? Então entenda o significado da palavra escopo. Essas dicas que eu tô passando aqui pra você não vão ser dicas gerais, aonde qualquer canal te falaria. Tipo, eu não vou te falar que pra você ser um júnior você tem que saber Python. Ou uma coisa bem simples. Eu quero te dar a real, eu quero te falar exatamente 5 coisas que vão te fazer se destacar. Você vai se destacar se você entender exatamente o que eu falei nesse vídeo. E você vai se dar bem, você vai ser um bom programador júnior. Então, eu espero que você tenha curtido essas dicas. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve aqui no canal pra gente poder estar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui pra vocês sempre que eu posso. Fechou, minha rapaziada? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.